PC de... Como está aí o domingo de vocês, dia de hoje? Vamos aqui iniciar um novo ciclo de leitura para chá da semana. Essa paraxá, ela é uma porção até emocional, né? Paraxá de Vaigash. Aproximou-se, né? Vaigash Elav Yehudá Vaiomer Bi Adoni, né? Yehudá aproximou-se dele e disse: Vamos começar aqui. Ela é curta, tá, meus amigos? Ela é uma porçãozinha bem curta. Tá? Tem um midrash bem interessante. Eu vou estar lendo esse midrash para vocês, né? Ele é bem interessante para contar o que aconteceu aqui. Tem 3 opiniões aqui, mas vamos ler. Aí eu já comento com vocês. Então Yehudá se aproximou dele e disse: Por favor, meu mestre, permita-me que diga algo ao ouvido de meu senhor. Não se zangue com teu servo. Embora você seja como o faraó, o senhor perguntou ao teu servo, dizendo: Você tem um pai ou um irmão? Nós dissemos ao meu senhor: Nós temos um pai que está muito idoso e um temporão nascido em sua velhice. Ele tinha um irmão que morreu, e este restou sozinho de sua mãe, e seu pai o ama. Você disse ao teu servo: Tragam-no a mim, para que eu possa pôr meus olhos sobre ele. Nós dissemos ao meu senhor: O jovem não pode deixar seu pai, pois se deixar seu pai, ele morrerá. O senhor replicou a teu servo: Seu irmão mais novo de vocês não vier com vocês, não verão mais minha face. Nós fomos a teu servo, nosso pai, e lhe dissemos a palavra de meu senhor. Nosso pai nos falou para que voltássemos para obter algum alimento. Nós dissemos: Não podemos ir se nosso irmão mais novo não estiver conosco. Se ele não estiver conosco, não podemos ver o homem. Seu servo, nosso pai, disse: Vocês sabem que minha mulher deu à luz para mim 2 filhos. Um saiu e eu disse: Ele deve ter sido dilacerado. E não ouvi. Desde então vocês querem tirar-me também este? Se algum acidente acontecer-lhe, vocês descerão minha velhice ao túmulo, em desgraça. Agora, se eu vier para teu servo, meu pai, e o rapaz não vier conosco, a sua alma está unida à sua alma. E essa é a porção de hoje, tá? Como eu disse, ela é curta. As porções dessa semana da Paraxá de Vaigash, elas são até menores que as anteriores. No caso, a anterior mesmo, que tinha umas porções bem maior. E nós começamos aqui, meus amigos, com Yehudá, né, se aproximando do faraó, só lembrando o contexto anterior. Ele tinha feito aquele banquete, ele tinha revelado que o cálice que ele tinha era o cálice que ele usava para poder fazer as revelações dele. E ele armou ali com Menaché, né, o seu filho, de colocar o cálice justamente no fardo a qual carregava Benjamim, né, Beniamim. E ali depois ele enviou Menaché rapidamente para encontrar no caminho que eles estavam retornando e revelou para eles ali que Beniamim tinha roubado, né, o cálice dele fazer as revelações. E aqui eles retornam, e é justamente de onde a nossa porção da semana de Vaigash começa com a nossa primeira parte aqui, domingo. Então Yehudá se aproxima dele e diz: Por favor, meu mestre, permita-lhe que me diga algo no seu ouvido, senhor. Não se zangue com teu servo, embora você seja o faraó. Aqui o Urashi, ele comenta que, na verdade, né, são 2 pontos. Ele se aproximou, né, porque ele queria que realmente aquilo que ele viesse a dizer penetrasse aos ouvidos do representante ali, na verdade, do faraó, né? O próprio texto diz, ele fala assim como você é, como fosse faraó, tá? E ele diz assim: não se zangue.
né? Para ele não se, se zangar. Então Urash comenta que aqui ele foi rude. E Judá ia começar a ser rude com o faraó, né? No caso aqui o representante do faraó. Só um minuto. Voltando. Então aqui diz que existem três interpretações aqui e tem um Midrash aqui também que conta o que aconteceu aqui quando Yehudá se aproximou. Nós sabemos que Yehudá ele era valente, né? E Yehudá é da onde vem a tribo de Davi, da onde vai vir o Machia, né? E, e foi o mesmo que falou para o seu pai, Jacó, né? Jacob Israel, que ele traria o menino de volta. Então aqui ele tomou a frente, né? E ele, por falar assim com o faraó, para o faraó não se zangar, é porque ele foi áspero nas suas palavras. E aqui Irache ele traz três interpretações diferentes, né? E a primeira diz que ele estava advertindo o faraó, por quê? Porque Benjamim era o último filho de Jacó com Raquel que ele amava. E ele havia perdido um, e agora ele havia perdido a sua esposa, só tinha ele para se lembrar. E ele vem e adverte o faraó justamente o que aconteceu com a sua avó, Sara, quando o mesmo faraó do Misrai, naquela época, havia tentado, quando ele pegou Sara de Abraham, e diz que Deus atacou ele com lepra. Então ele veio e ameaçou o faraó e contou essa história que havia acontecido com a sua avó. Então, se você fizer a mesma coisa com o menino, quiser pegar ele para si, provavelmente Hashem, o Eterno, atacaria você com lepra, né? Uma outra interpretação diz que ele falou para ele, assim como o faraó fala e não cumpre, promete e não faz, também age desse modo, né? Que tudo que ele havia dito, ele não está cumprindo. Por quê? Porque ele havia falado, aqui na verdade Judá começa a falar para ele, né? Nós, como nós lemos, ele começa a contar toda a história aqui do que ele falou para o seu pai, que ele tinha dito para eles, que ele contou, ele foi sincero em contar a história do irmão, ele poderia ter mentido, mas ele contou que eles eram 11 irmãos, que um já não estava e que o menor tinha ficado em casa com o pai, porque era pegado com o pai. Ele começa a contar para o faraó e ele fala: Nós viemos, fizemos tudo o que você pediu, trouxemos o menino e agora você não vai cumprir com a tua palavra? Então, Yehudá, ele de uma maneira foi áspero, tá? Aqui tem um Midrash muito interessante, pessoal, que eu queria estar falando para vocês, tá? O Midrash, ele nos conta que, na verdade, Yehudá chegou perante ele, o ameaçou e falou para ele assim: Se o Senhor tirar o menino de nós, tirar o menino de mim, eu estou com a minha espada e eu vou sacar e vai haver muito sangue aqui. E nesse muito sangue o Senhor também morrerá. Diz que Yosef, ele ficou com tanto medo que ele chamou logo Menashe que estava do lado dele, que era o seu primogênito, e diz que Menashe, ele começou a só chutar as colunas do palácio, a ponto de estremecer tudo, né? E Yehudá olhou aquilo e falou: Como é que pode? Eu nunca vi um homem tão forte a não ser como Yaakov, como a família do meu pai, né? Nós lembramos que Yaakov, quando ele chega ali, ele remove também a tampa, a qual era pesada do poço, né? Para Raquel, que havia vindo apacentar os o rebanho do seu sogro, no caso, e Itrô, né? Então, diz que Jacob ele era muito forte. Então, toda a geração dele, ele teria filhos fortes, como era e Yehudá, tá? Não vamos esquecer do que Levi e Shimon fizeram, né?
com Shehen, embora estivesse debilitado, mas eles dois sozinhos acabaram com uma cidade inteira. Então, quando Judá viu aquilo, ele ficou temeroso. Mas como que pode isso? Tá? Dando continuidade aqui, meus amigos, essa foi só a parte da introdução. Como eu disse, ela é curta. Ele conta aqui tudo novamente. Ele fala que se Benjamim não voltar, o pai vai morrer, porque era o último que tinha havido sobrado do amor dele por Raquel, tá? E ele disse que o seu pai iria morrer, tá? Então, como eu disse, essa paraxá ela é bem curtinha. Nós não focamos aqui nessa principal parte da introdução, que Judá foi verdadeiramente, ele tomou a frente, ele foi, né, áspero com Yosef ali, tá? E assim nós encerramos aqui, tá? O último versículo ele diz que agora se eu vier para teu servo, no caso meu pai, e o rapaz não vier conosco, a sua alma está unida à sua alma, ou seja, meu pai irá morrer. E aqui nós encerramos essa paraxá, essa parte da porção. Meus amigos, como eu sempre digo aqui, o que nós podemos tirar de lição dessa primeira parte da porção? Não importa a situação, existiam dois lados aqui. Existia o lado de Yosef e existia o lado de Yehudá. Yehudá foi aquele que teve a ideia de lançar o menino, de vender o menino. Yehudá foi aquele que teve o caso de Tamar. E do outro lado nós tivemos agora Yosef. E tudo que Yosef aqui na verdade ele viu era o que ele queria ver a respeito dele. Era o que ele queria ver que os irmãos dele fizessem com ele. Toda essa coragem, esse empenho de tentar trazer Benjamim de volta era o que ele queria ter ouvido aquela hora, enquanto ele pedia socorro ali dentro do poço, tá? Então, para hoje, vamos tirar dessa lição que existem muitas das vezes certas coisas que nós fazemos, como no caso de Yehudá, que é preciso nós tomarmos a frente. Nós protegemos aquilo que nos importa. No caso aqui, a família dele era importante. Então, tudo aquilo que eles passaram, eles com o tempo eles vieram aprendendo. Não só Yehudá, né, como Reuven, como todos os irmãos ali, eles acabaram percebendo que toda aquela situação que veio sobre eles agora era porque Hashem estava os punindo pelos que eles haviam feito com Yosef. Mas mal sabiam eles que na frente deles estava Yosef. Então, nós muitas das vezes nós não entendemos os caminhos de Deus. Nós não compreendemos os caminhos de Deus. Mas nós temos que tomar uma postura, mesmo se na nossa frente, muitas das vezes, tiver algo que aos nossos olhos parece ser impossível, como era o caso. Eles estavam ali dentro do Palácio Faraó, eles estavam cercados, mas ele tomou aquela atitude. Então, para o dia de hoje, não se esqueça. Não importa onde você está, muitas das vezes. Você tem que se comportar, muitas das vezes, na maioria delas, como o Judá se comportou aqui. Ele sabendo de onde que ele era e pelo que ele estava ali lutando. Tá? Esse assunto é um assunto muito profundo e ele envolve muito a questão de Kedush Hashem, né? Que é a questão de você dar a sua vida por Hashem, você morrer em santificação a Hashem. Não é um assunto que eu quero entrar aqui nesse momento. Esse é um assunto muito elevado,
tá? Ele está dentro do sod ali da interpretação da Torá, é altos níveis da questão da Cabala, então não é um assunto que eu consiga transmitir para vocês assim em poucos minutos, tá? Mas o que Yehudá estava ali disposto a fazer era isso, né? Nós vamos ver amanhã o que vai acontecer, tá? E da parte de Yosef, ele simplesmente entendeu que agora os seus irmãos estavam lutando por o seu irmão, o caçula. E nós vamos ver o que vai acontecer na parte de amanhã também, que é muito importante, tá bom? Então fique com essa paraxá, fique com essa mensagem, tá? Agradeço vocês por estar aqui. Não se esqueçam, tá, de se inscreverem, compartilharem, ajudar-nos a divulgar mais esses vídeos. Eu sei que tem pessoas que precisam ouvir isso, tá? Que precisam ter esse conhecimento do Velho Testamento, como dizem, né? Esse contexto mais profundo que nós estamos lendo e criando toda essa narrativa, entendendo a narrativa para o que vem lá para frente, tá bom? Mais uma vez, fiquem com Deus, um Todarabá e Hitraot. Tchau, tchau.